Muito bem, agora o segundo assunto em análise, de resto um assunto que já vem de há algumas semanas atrás, o banquete da televisão pública de Angola, que esta semana, um dos assuntos, não é? Esta semana teve a ver então com a Energy, com os tais contratos de caminhos de ferro, turbinas, enfim, empresas que estariam e não deviam estar dentro da negociata, digamos assim, Sérgio Comércio por si. Mais uma vez, uma empreitada sem concurso público, não é? E ainda por cima com uma empresa estrangeira. Como é que analisa isto? Bom, quem está em casa pode, se calhar, certamente pensar, epá, estamos a ser repetitivos, mas não é isto. É que os casos são tantos. Pois, que por isso que eu disse mais uma vez, seria não é? normal não voltarmos a falar mais uma vez disto. Bem, eu quero aqui lembrar-me que os angolanos recordam-se que houve uma fase que qualquer membro do Executivo, quando começava a falar, começava com a frase sobre sábia condução de Sua Excelência. E está provado que muitas das atitudes não foram tão sábias assim. Não é uma atitude sábia fazer tantos contratos com uma empresa que tinha, se calhar, 2 anos, uma empresa nova e contratos dessa envergadura. Não acho, e o povo angolano hoje está a pagar uma fatura muito grande por termos tido práticas, comportamentos não tão sábios, né? Eu acho que este é algo que fica vincado aqui. A segunda questão que chamou-me a atenção é, sobretudo, as pessoas envolvidas, né? Como dizia, nem todos os envolvidos são membros com cartão passado pelo MPLA. É bem verdade, voltamos a dizer que há fortes responsabilidades do partido e de quem esteve à frente do partido na condução, porque podia ter demovido. Eu fico muito admirado como é que figuras mais próximas a quem naquela altura, a data dos fatos, exercia o poder executivo, não terá aparecido uma única pessoa que levantasse para poder aconselhar ou mostrar um caminho diferente. Isso faz-me pensar que, se calhar, e este é o cuidado que todas as pessoas que estão à frente do Estado e das nossas instituições têm que ter, né? No sentido de que me surpreende que não tenha havido ninguém para levantar a sua voz e tentar demover o presidente deste tipo de situações. Agora, uma das coisas que tu dizias, muitos contratos, adjudicação direta. Será que não estão a acontecer? Que medidas estruturais foram? Porque mais do que o que estamos a ver agora, eu queria perceber o que é que se está a fazer diferente para que não volte a acontecer. E não tenho muita informação, não tenho muita comunicação. Infelizmente, eu estaria mais bem descansado a pensar que em 2030 não iríamos ver outros banquetes, simplesmente porque se tomaram agora, com base nessa experiência que não é muito boa, tomaram-se medidas para que isto não ocorra. Eu não acredito que se esteja a comunicar bem o que é que de novo apareceu. O que temos de novo é uma perseguição à impunidade, que é correto, um presidente que reconhece publicamente que houveram tais atos e faz um compromisso renovado e reiteradas vezes de combatê-lo. Sim, mas precisamos avançar em 3 aspectos que eu insisto sempre: mais transparência, mais participação e melhor fiscalização. E isto, infelizmente, eu não consigo vislumbrar ainda. Milonga, tal como dizia o Sérgio, eu perguntava, não havia ninguém que visse que as coisas não estavam bem, não havia ninguém que alertasse. Neste negócio da Energy, o Estado pagou quase que na totalidade a compra das locomotivas, de turbinas e tudo. Quer dizer, e muitos anos depois, nem metade das coisas recebeu. Agora sou eu que pergunto, não houve ninguém que visse que alguma coisa estava errada? Internamente não sei, não é? Efetivamente ninguém terá visto, mas é de difícil acreditar que efetivamente ninguém tenha visto. Portanto, se o Estado paga um determinado serviço ou paga um determinado bem, é expectável que o próprio Estado, claramente, receba este bem e depois aplique-os para os fins pelos quais foram adquiridos. Portanto, não tendo ocorrido, eu acredito que efetivamente alguém terá falhado, não é? Mais do que as pessoas que diretamente estiveram envolvidos no negócio, existem entes que devem fiscalizar. Portanto, até onde eu sei, e aquilo que são os meus poucos conhecimentos de execução orçamental, portanto, depois de um orçamento ser executado, há de se prestar contas. E quando se prestam contas, mais do que os números, é importante apresentarem-se os resultados.
factuais. Portanto, este valor que foi alocado serviu para a aquisição deste bem e este bem não está a ser útil desta forma. Portanto, não havendo isso, efetivamente, alguém não terá feito o seu serviço, o trabalho de casa. Mas o que me parece aqui, e ser muito pontual e que devamos aqui também acentuar, tem que ver com a própria cultura de impunidade que se acentuou de um determinado momento. E recuando aqui um pouco também no discurso do presidente do MPLA, claramente esta cultura de impunidade fez com que pessoas que denunciaram em dado momento situações que estavam a lesar o Estado angolano, infelizmente não foram tidas nem achadas. Aliás, algo pessoas, que muitas vezes acentuou o Sérgio, não é? Pois, aliás, muitas vezes as pessoas foram rotuladas por antipatriotas, enfim, inimigas da paz. E os amigos da paz estavam a encher os bolsos, portanto, de forma desonesta. E hoje o presidente do MPLA reconhece, de facto, isto, e aí onde eu acentuei a questão da própria humildade e honestidade por parte do presidente João Lourenço. Mas agora, é claro que é fundamental que, enquanto país, façamos algo para que, efetivamente, esta longa-metragem que lesou o país não possa ser repetida. Portanto, porque por hoje, muitos dos grandes desafios a que está voltado o MPLA, que está voltado o país, muitos dos desafios que estão a pressionar a própria governação do presidente João Lourenço, não teriam o mesmo tom de pressão se efetivamente estes angolanos, maioritariamente esses angolanos, não tivessem lesado o Estado angolano da forma que o fizeram. E mais grave ainda, acumulou-se capital e grande parte deste capital acumulado serviu para financiar economias fora do nosso país, ou seja, quase que não se investiu naquilo que é o próprio tecido angolano, né? Poderia-se criar empresa, criar-se riquezas, enfim, mas se olharmos pelos números apresentados hoje e virmos aquilo que é o capital investido por estes cidadãos, vimos que é uma gota no oceano que fica por cá e grande parte daquilo que é o seu capital, infelizmente, serviu outras economias num exemplo claro de falta de patriotismo. Agora, seguindo para o próximo assunto, ainda dentro do tal combate à corrupção, o caso Gressima, o caso Manuel Rabelais, que já se sentou no banco dos réus, no tribunal, por causa precisamente deste caso. Enfim, Milonga, comece por si. Manuel Rabelais alega que todos os atos, todas as ações foram feitas por si, foram, digamos assim, autorizadas pelo ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Estamos aqui perante uma situação ou uma possibilidade de se chamar José Eduardo dos Santos arrolado a esse processo como declarante, por exemplo, para, enfim, ou corroborar os factos ou explicar o que é que aconteceu afinal? Primeiro é importante dizer aqui que, efetivamente, grande parte dos processos que envolvem e que envolverão altas figuras do Estado acabarão sempre por se fazer a citação do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Como sabe, nos termos da nossa Constituição, o titular do Poder Executivo é o Presidente. E, aliás, há uma frase que era muito utilizada também. Portanto, inaugura-se um determinado bem e o que é que se diz? Portanto, isso foi feito graças à orientação sábia do Sr. Presidente da República. Portanto, hoje agora está-se a dizer também que graças à orientação sábia do Sr. Presidente da República para servir como alibi. Mas respondendo à sua questão, das informações que me constam, o presidente José Eduardo dos Santos já disse claramente que ele não esteve diretamente ligado naquilo que era a gestão do Gressima, mas sim o anterior chefe da Casa Civil do Presidente da República. E esta informação do ex-presidente da República foi solicitada a quando da instrução contraditória. Logo, cai por terra, digamos, este argumento de Manuel Rabelais, não tendo tido aqui a confirmação do ex-presidente da República. Agora, o que estamos aqui a ver? Estamos agora a ver o julgamento de uma figura que teve muito poder, foi ministro da Comunicação Social, foi o diretor de um gabinete, de um super gabinete, que era o Gressima, não é? Foi um super ministro e hoje, infelizmente, está arrolado como réu, acusado de vários
crimes, mas tem a oportunidade, claramente, de se defender, tem a oportunidade de provar a sua inocência com factos. Mas, por aquilo que eu pude acompanhar, em face daquilo que é a sustentação da acusação, me parece que a acusação tem elementos probatórios muito fortes, documentais, que levam-me a entender que neste julgamento Manuel Rabelais deverá fazer aqui um esforço muito grande para poder, digamos, defender a sua posição e sair, exatamente, sair inocente deste julgamento. Claro está, sem querer aqui adiantar nenhum vaticínio daquilo que deverá ser o veredito deste julgamento. Aliás, ele goza também da presunção da inocência. Tal famosa, mas importante. Pois. Sérgio, foram chamados para testemunhas 3 jornalistas para este julgamento. Eu pergunto-lhe, por que será? Já que estamos a falar, por exemplo, de um caso em que, tal como disse Manuel Rabelais, o Gracima não tinha funcionários. Portanto, o que é que vem acrescentar estes 3 jornalistas? Não, eu imagino que faz parte, provavelmente, da estratégia da defesa ou das partes, no sentido de tentar chamar a si, né, ou para si, a razão dos factos. Agora, o que mais me impressiona nestes julgamentos são as revelações, né? Nós estamos a falar de um presidente que ficou muito tempo no poder, então não era um inexperiente a lidar com questões da administração. Estamos a falar também de um governante, de um gabinete que tinha a missão de revitalizar a imagem do país. Isso, mas era mais do Presidente da República. E, no final, eu acho que estas práticas não são nada abonatórias para a imagem do país, né? Eu acho que, às vezes, fica essa sensação de que era de um amadorismo brutal, né? É uma vergonha, eu digo, é uma vergonha, algumas coisas do tipo ter funcionado como se fosse uma espécie de casa de câmbio, a alegação que faltava ter papel na presidência da República. Que supostamente existe para melhorar a imagem do país, ser associado a uma casa de câmbio. Exatamente. Este tipo de coisas são coisas que não deviam encher-nos de orgulho a todos nós. Eu acredito que só pelas revelações que temos estado a ouvir, deveríamos ficar todos, ou devia aumentar a nossa capacidade de indignação e de espanto, né? Saber que estávamos a agir assim. Quando há 4 ventos as pessoas gritavam que o país tinha rumo, se o rumo é este, em boa hora tivemos aqui que corrigir a rota, porque, como se disse, eu acho que depois da guerra o grande mal deste país foi exatamente a corrupção. E esse tipo de práticas na gestão do erário público. Mas agora, é próprio que nessa fase do processo as partes, estamos numa fase essencialmente oral, cada uma das partes vai tentar desmontar o argumento da outra parte. É esse o seu trabalho, não é? O Ministério Público terá de sustentar aquilo que são as provas e a defesa, claramente, vai fazer de tudo para deixar cair por terra aquilo que são as provas apresentadas pelo Ministério Público. É uma fase interessante do processo e vamos lá ver qual será o desfecho. Mas é interessante aqui também dizer que o procurador, o vice-procurador adjunto da República, havia mencionado que existam na forja, digamos, muitos mais processos de altos dignatários do país. Agora, passando para o 4º e último assunto, Isabel dos Santos é mais uma vez notícia, não é? Por causa, enfim, da perda das ações da Unitel. Começo por si, Sérgio. Depois do processo no Tribunal de Luanda, depois da perda e do congelamento de algumas contas, até de algumas empresas em Portugal, depois do Luanda Leaks, é mais um revés para a empresária angolana? Não, eu creio que este ano tem sido um ano muito mau para a engenheira Isabel dos Santos, né? Ou seja, são muito reveses uns atrás dos outros, quer a título pessoal, quer como na sua condição de empresário. Achei interessante que desta vez ela perde a causa, ou isto é uma decisão tomada por um tribunal fora de jurisdição angolana, né? E cai por terra aquela ideia de que a perseguição era feita por instituições angolanas. Neste caso, foi nas Ilhas Virgens Britânicas e, portanto, a primeira ideia com que fiquei, olha, não são só as autoridades angolanas que decidem a seu desfavor. Também aconteceu em outras fora do país. Esta é a primeira. A segunda é o mito que muitas das vezes se tentou passar, altamente defendida nesta casa e outras, de que Isabel dos Santos era uma empresária com provas dadas e era por isso que se justificava a sua nomeação na Sonangol.
Eu gostaria muito de poder falar com todos e cada uma destas pessoas que naquela altura defendiam isto, para saber se ainda continuam a pensar da mesma forma, né? Porque fizeram um grande esforço de convencer o país de que estávamos perante uma grande empresária e por aí fora. A terceira questão, acho muito curioso, mas muito curioso, que se criam empresas em paraísos fiscais para controlar empresas estratégicas em Angola. Ou seja, eu crio uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas para, por meio disso, gerir a Unitel. Para quem estamos a falar, portanto, de pessoas que sempre no seu discurso falaram do patriotismo, do bem da nação, do quão antipatriotas estavam a ser outros, e não me parece que isto seja uma boa imagem para um patriota. Portanto, são as ideias que eu tenho à volta disto. É realmente curioso todo este processo. Milonga, esta foi uma decisão tomada pelo Tribunal Arbitral de Paris. Até que ponto é que uma decisão tomada por uma instituição de justiça internacional pode vigorar em Angola? Pode sim, pode. E quando estamos aqui a falar de uma decisão de um tribunal arbitral, regra geral, nas relações comerciais, portanto, as partes que se vinculam preferem, portanto, indicam já o direito de preferência em face de um eventual litígio, preferir que que esse litígio seja dirimido por um tribunal arbitral e não judicial. Isto, sobretudo, devido à própria celeridade. Logo, e as decisões dos tribunais arbitrais, portanto, são vinculativas. Aliás, essa decisão também consubstancia-se num título executivo. Logo, tem claramente aqui vinculação. Mas é importante dizer que esta condenação deriva de um conflito entre a Vidatel, da engenheira Isabel dos Santos, a Petcher Venturi, que até então esteve na esfera jurídica da OI, brasileira, e nessa altura está na esfera jurídica do Estado angolano através da Sonangol. Como sabe, a Petcher Venturi a OI vendeu as suas ações à Unitel e a Sonangol as adquiriu, sendo nessa altura a maior acionista da Unitel, estava com a Vidatel e também com a gene do general Dino. Portanto, nesses termos, e esta decisão depois precisa de ser confirmada pelo Tribunal da Relação de Paris, tanto é que, nessa altura, portanto, a Isabel dos Santos encontra-se numa posição de devedora. Ela foi condenada a pagar somas avultadas, qualquer coisa como mais de 600 milhões de dólares e mais de 500 milhões de euros, portanto, muito dinheiro. Mas, na generalidade, o que eu gostava aqui de dizer é que, infelizmente, a engenheira Isabel dos Santos acaba por estar a pagar um pouco, digamos, por um certo orgulho, portanto, e cai naquela esteira da frase: quem tudo quer, arrisca-se a perder tudo. Porque se tivesse aproveitado a benevolência do Estado angolano, quando do período de recuperação voluntária de capitais, hoje, efetivamente, o discurso teria sido outro. Hoje estaríamos aqui a ver uma engenheira Isabel dos Santos não tão milindrada como está a ser agora. E mais do que aquilo que são os valores financeiros e patrimoniais que perde, na arena comercial, no mundo do negócio, há um valor que é fulcral, que não se deve tocar, que ela está a perder, que é a reputação, o prestígio, a credibilidade enquanto empresária. E isso lhe vai custar muito caro para poder recuperar. Aliás, para mim, ela é uma senhora com muita saúde e muita força, porque golpe atrás de golpe para manter-se como está-se a manter. Muito bem, meus senhores. Muito obrigada pelo vosso contributo. Daqui a 7 dias voltamos a estar juntos. Tenham uma ótima semana. Sempre atentos ao que se passa, para nós podermos ter também assuntos para analisar. Muito obrigado. Muito obrigado, igualmente. Boa noite.